E agora a última palestra aqui no nosso auditório, Longevidade Financeira, como cuidar dos aposentados e pensionistas, com o palestrante Gleison Cardoso Rubim. Antes, convidamos para moderar esta atividade a Alessandra, do Instituto de Previdência de Guarulhos. Seja muito bem-vinda, Alessandra, para esta atividade. E vamos receber, então, o nosso palestrante, o Gleison Cardoso Rubim. A todos, então, uma ótima atividade, encerrando nesse momento, começando agora e encerrando a nossa última palestra do primeiro dia do 20º Congresso Estadual de Previdência. Obrigado. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao último painel do dia. Antes de eu falar um pouquinho do nosso palestrante, eu queria dar um recadinho para vocês que, ao final, quando a gente for abrir para perguntas, eu peço a vocês que levantem, né, a mão, porque aí a Ana vai até vocês e leva o microfone para vocês fazerem a pergunta, tá bom? Vamos lá. O nosso palestrante ele vai falar com a gente um pouquinho sobre um tema muito delicado, mas é um tema que está muito latente, está muito presente na vida de todos, né, agora, né, a longevidade financeira, né, como cuidar dos aposentados, dos nossos aposentados e pensionistas no regime próprio de previdência. Então, olha só, o Gleison Cardoso Rubim, ele é licenciado em matemática pela Universidade de Brasília, UNB, com especialização em matemática e estatística pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Integra há 25 anos a carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. No governo federal, ocupou diversos cargos, como os de secretário executivo no Ministério do Planejamento, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e secretário de gestão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Foi presidente dos conselhos de administração da Casa da Moeda do Brasil e da Agência Especial de Financiamento Industrial FINAME-BNDES. Desde 2023, ele é diretor do Instituto de Longevidade da MAG. Então, convido o Gleison para nos brindar com as suas palavras aí. Muito obrigado, Alessandra, pela introdução. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Agradecer também a organização do evento por abrir espaço para um tema tão relevante, tão necessário nos dias de hoje, que é discutirmos como o país terá que se preparar para lidar com uma nova realidade. Durante muitos anos, nos acostumamos a ouvir a célebre frase de que os jovens são o futuro do país. Talvez hoje a frase mais verdadeira é que os idosos é que serão o futuro do país. O Brasil, assim como muitas nações desenvolvidas, caminha muito rapidamente para se tornar um país majoritariamente de idosos. Queria brevemente apresentar a instituição da qual faço parte e que aqui represento. O Instituto de Longevidade é uma associação civil sem fins lucrativos, vinculada ao grupo Mongeral Aegon, vinculada à MAG Seguros, que se dedica a estudar os impactos sociais e econômicos do processo de envelhecimento populacional, do aumento da expectativa de vida na sociedade brasileira. Nós temos um portal, aí está o endereço, institutodelongevidade.org, que disponibiliza conteúdos voltados à temática da longevidade em diferentes perspectivas: trabalho, sociedade, saúde, lazer, mas principalmente conteúdos que favorecem um melhor planejamento financeiro, um melhor cuidado e trato das finanças pessoais. Mensalmente, nós recebemos uma audiência no portal em torno de 500 mil visitantes. Desde que o Instituto começou suas atividades em 2016, mais de 27 milhões de pessoas já passaram pelo nosso portal. No portal vocês vão encontrar conteúdos voltados para o planejamento das finanças pessoais, planilhas de organização das finanças e de preparação para o alcance de metas. Nós estamos lançando agora, no próximo dia 22,
a cartilha de crédito consciente. Então, nós vamos falar um pouco durante a palestra, muito do que diz respeito às finanças dos idosos, mas isso também se aplica a pessoas de qualquer idade, está relacionado a aspectos emocionais e comportamentais no gasto. Tudo começa por aí. Se nós não temos uma relação saudável com o dinheiro, não há metodologia que resista, não há planejamento que suporte uma relação que não seja saudável com os seus gastos, a sua renda e o equilíbrio desses dois fatores. Falar da longevidade, aqui eu vou gastar uns 15 minutinhos trazendo alguns dados para vocês, é olhar uma balança ou olhar uma moeda. O fato é olhar uma mesma realidade sobre dois prismas diferentes. Um muito positivo, um que só pode ser celebrado, só pode ser festejado. Outro que traz algumas preocupações, que não necessariamente é um olhar negativo, é uma perspectiva negativa, mas é uma perspectiva que tem que ser olhada com muita atenção. Primeiro vamos festejar. O fato é que o Brasil, dos anos 50 para cá, na medida em que a medicina foi se desenvolvendo, na medida em que as doenças parasitárias, aquelas doenças transmissíveis, virais, foram sendo controladas, na medida em que a mortalidade infantil foi sendo reduzida drasticamente, o país viveu um salto na expectativa de vida que poucas nações do mundo tiveram. E isso se traduz, inclusive, na velocidade com que a participação dos idosos cresce na população brasileira. Eu vou trazer um dado daqui a pouco, mas já adianto para vocês. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma métrica para medir essa velocidade do envelhecimento da população. Quantos anos leva para que os idosos deixem de representar 10% da população total e passem a representar 20%? Na França, este período levou 150 anos. No Brasil, isso deve levar 19 anos. Essa é a dimensão da velocidade com que o Brasil vive um processo de envelhecimento populacional. Outra forma de ver aquela animação que eu acabei de passar é olhar para os dois gêneros. Em 1950, a expectativa de vida das mulheres era de 48 anos. Em 2020, subiu para 79 anos. Então, nós estamos falando de 31 anos a mais de vida num espaço de 70 anos. É como se a cada 2 anos e 3 meses as mulheres ganhassem 1 ano a mais de expectativa de vida. No caso dos homens, os números não são tão exuberantes, mas também não dá para deixar de comemorar. Os homens saíram de uma expectativa de vida de 45 anos. Vocês conseguem conceber isso? Que nos anos 50 as pessoas olhavam para a idade de 50 anos e já associavam isso a fim de vida. Era game over, né? Era hora já de comprar jazigo. Aliás, essa era uma preocupação das pessoas com 20 anos, com 30 anos, é já comprar o jazigo para não deixar uma dívida para a família. Alguém hoje com 45 anos tem esse tipo de preocupação? Não. Por quê? Porque ninguém associa o fim da vida aos 40, mas essa era uma realidade de 70 anos atrás. E hoje a expectativa dos homens de vida chegou a 72 anos, ou seja, os homens ganharam 27 anos a mais de expectativa de vida. Os homens vão reclamar, por que a gente não ganhou os mesmos 31 anos das mulheres? Porque os homens não vão ao médico com a mesma regularidade das mulheres, porque os homens se envolvem mais em mortes violentas, porque os homens têm mais problemas que poderiam ser evitados, mas que ele acaba deixando que se tornem crônicos. Então, há uma série de comportamentos que são da sociedade, e quando eu falo dos homens, não necessariamente dos homens brasileiros, isso parece ser assim no mundo inteiro, isso explica um pouco a diferença entre homens e mulheres. E como eu disse, isso tudo em apenas 70 anos. Isso vai ter um impacto na composição da população brasileira brutal. E aqui eu vou trazer uma comparação só dos últimos 2 censos, 2020 e 2, deveria ser 2020, mas ele atrasou 2 anos,
com o censo anterior, que tinha sido em 2010. Vamos falar de crianças e adolescentes, população de 0 a 14 anos. Nós tínhamos 46 milhões de crianças e adolescentes em 2010 e o último censo revelou que nós temos 40 milhões. São quase 6 milhões a menos de crianças e adolescentes nesse período. 500 mil crianças a menos por ano. Isso tem um impacto no planejamento do número de escolas, isso terá um impacto em toda a cadeia de serviços voltada para a infância e adolescência. Não por acaso, uma das especialidades médicas que menos desperta interesse hoje é a pediatria. Médicos não querem mais ser pediatras, porque inclusive olham que este é um mercado em processo de contração. Na outra ponta da pirâmide, o número de idosos, 60 anos ou mais, no Brasil, a maturidade é definida como se iniciando aos 60 anos, isso é o que está no Estatuto do Idoso. Há controvérsias, alguns países adotam 65 anos, há países que já estão querendo rever que a idade da maturidade só comece aos 70 anos, mas o número de pessoas com 60 anos ou mais, para fins estatísticos, passou de 20 milhões para 32 milhões, um crescimento de 55,8%. 12 milhões a mais de idosos nos últimos 12 anos. É 1 milhão a mais de idosos no Brasil por ano. E 500 mil crianças e adolescentes a menos. A população como um todo só cresceu 6,4%. Veja que a população inteira cresceu basicamente os mesmos 12 milhões. Então dá para se dizer hoje que o crescimento populacional brasileiro, ele ocorre no aumento do número de adultos e de idosos, mais fortemente de idosos. O número de idosos cresce a uma taxa 9 vezes maior que o número de habitantes do nosso país, que é a população como um todo. Esta aqui é a visão pelo lado da queda na taxa de natalidade. Veja que aqui, na verdade, a série ela é de crescimento populacional, mas o que explica essa redução do crescimento populacional nada mais é do que a redução do número de filhos por mulher. Até a década de 70, essa barra roxa dos anos 50 a 60 e a do lado, essa azul mais escura, 60 a 70. A gente crescia quase 3% ao ano. Quase 3%. Isso diminuiu um pouquinho para 2,5%. Nos anos 80, pela primeira vez, baixa de 2%, e vai baixando, até chegar a um número, e aqui um parênteses, abriu-se uma discussão imensa no IBGE, nos órgãos de estatísticas, nos demógrafos. Por quê? Quando foi feito o censo de 2010, a taxa de crescimento populacional era 1,17% ao ano. Como o Brasil só realiza censo de 10 em 10 anos, este intervalo entre o censo e o outro, ele é preenchido com aquelas pesquisas de amostragem, as PNADs, Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios. E a população ela é estimada usando a taxa de crescimento do período anterior. Então, ali se fez uma projeção de que a população cresceria num determinado ritmo, e a PNAD de 22, a última antes do censo, diz que o Brasil tinha 213 milhões de habitantes. Quando sai o censo, o Brasil tem oficialmente 203, não 13, 3 milhões de habitantes. Sumiram, entre aspas, brincando, 10 milhões de habitantes. Como assim sumiu 10 milhões de habitantes? Ah, não responderam ao censo, não é isso. É que se achava que a taxa de crescimento ela era um pouco menor que 1,17, mas não 0,5% ao ano. Ninguém supôs uma redução no número de filhos por mulher tão grande como o que nós vimos aqui. A se permanecer este comportamento, a população brasileira atingirá um pico e ela vai começar a cair. Nós enfrentaremos as mesmas situações que hoje enfrentam os países asiáticos, Japão especialmente, mas também alguns países europeus, como Portugal. Em Portugal, a partir de 2030, metade da população será constituída por idosos.
Então, como sustentar a produção, a economia de um país com essa realidade? Ali na parte mais clara era a proporção de crianças e adolescentes nos anos 80. 38% da população brasileira. Caiu para 34, 29, 24 e agora 19. Caiu para metade no espaço de 40 anos. A ponta de cá são 65 mais. Representavam quase nada, né? 4% nos anos 80. Agora já representam 10,9%. Se pegar 60 a mais, em vez de 10,9%, porque aqui estou falando de 65%, mas se pegar 60 a mais, hoje já são 16%. Até o final dessa década, 1 de cada 5 brasileiros terá mais de 60 anos. E o final dessa década é logo ali, está muito perto. Até 2050, 1 de cada 3 brasileiros terá mais de 60 anos. Isso significa que as casas serão administradas por idosos. Nós teremos que ter edificações adaptadas para idosos. O mercado de trabalho não poderá simplesmente virar as costas para os idosos, porque ele não vai conseguir se manter só com jovens. Com aquela taxa de natalidade que eu mostrei para vocês, não apostem nisso. Então, destas realidades demográficas decorrem uma série de consequências, como, por exemplo, teremos que rever o modelo de formação profissional. Uma pessoa que trabalha até os 55 numa determinada carreira não vai, pura e simplesmente, poder botar o chinelo, né, a bermuda e vou viver agora na praia os próximos 40 anos da minha vida. Não vai ser essa a realidade. Ele terá que se manter produtivo. Não necessariamente na mesma carreira, não necessariamente no mesmo cargo, mas continuará tendo que contribuir para o seu próprio sustento e para o funcionamento da economia do país. Veja o nível de mudança, eu falava com a Alessandra um pouco antes da gente começar. Nós tínhamos uma pirâmide que era uma pirâmide mesmo, parecia a Torre Eiffel, né, nos anos 70. E ela foi mudando o formato e hoje, em 2022, a gente tem algo mais assemelhado a uma gota, sino, balão, enfim, é um formato que lembra tudo, menos uma pirâmide. Esse é o lado a se comemorar. Agora vamos falar do lado que a gente tem que prestar atenção, temos que olhar com cuidado, porque não é só olhar um processo de mudança demográfica e assistir a ele de forma passiva. Nós temos não um grande desafio, mas nós temos alguns desafios por aí. Voltamos para aquele gráfico do aumento da expectativa de vida. As pessoas vivem mais, só que não necessariamente vivem com saúde, esses anos todos a mais. Então as pessoas levam mais tempo para morrer, mas continuam enfrentando situações de perda da condição plena de saúde. Estima-se, a partir do Observatório de Saúde Global da OMS, que as mulheres vivam por até 12 anos com alguma condição que limita a saúde. Com os homens a situação não é tão diferente. Estima-se que os homens vivam por até 9 anos com alguma condição que limite plenamente a saúde. Se na medicina talvez não haja tanto estímulo para a pediatria, mas olha, para a geriatria está assim uma coisa formidável, porque é um mundo que se abre e também por conta desse mercado crescente aqui. Saiu um dado semana passada assustador, mas eu nunca imaginei que eu ia ler isso. As fábricas de fraldas no Japão estão fechando as linhas de fralda infantil e estão adaptando a sua linha de produção para fraldas geriátricas. Então, são sinais dos tempos. Então, nós estamos realmente diante de uma mudança comportamental, econômica, demográfica, social muito forte. Vamos falar um pouco do desafio econômico. Eu vou começar a derivar a palestra agora um pouco mais para o lado da economia. O Franco Modigliani, que foi um vencedor, um economista italiano radicado nos Estados Unidos, vencedor do Prêmio Nobel da Economia, ele modelou um olhar sobre como é o comportamento humano
ao longo da vida em relação às suas finanças. Então, quando você faz um olhar da idade, aqui embaixo, né, a idade da pessoa, 20 anos, 25, 30 e assim por diante, e a renda, a gente vê um processo de crescimento na renda que vai dos 20 até os 50 anos, uma fase que é conhecida como juventude e acumulação. Quando chega ali entre os 50 e os 60, é uma fase de manutenção e estabilidade, a pessoa ainda consegue ganhar alguma coisa a mais, porque é um profissional sênior e tal, e dos 65 para frente a renda começa a cair. Cai por vários fatores. A pessoa, quando se aposenta, ela deixa de ter acesso a uma série de parcelas remuneratórias que só existem por servidor, por funcionário privado da ativa. Bônus, remuneração por desempenho, cargos comissionados, no caso de órgãos públicos, férias remuneradas. Então, tem uma série de parcelas que só existem para quem está na ativa. Os gastos, por outro lado, eles seguem um comportamento bem linear e crescente. Ele vai aumentando, especialmente por conta dos gastos com saúde. Tem um ponto, um determinado momento, em que a renda começa a ficar inferior aos gastos. E aí começa a ter um problema de déficit das finanças pessoais. Esse momento, ou essa situação, até algumas décadas atrás, ela não trazia grandes implicações porque coincidia com o momento da morte da pessoa. Então, era quando realmente era a expectativa de vida da pessoa, a conta parava por ali de uma forma meio triste, mas era como o problema matemático se resolvia. O que a gente tem hoje é que a pessoa, ao viver mais e ter uma expectativa que vai se aproximando dos 100 anos, a sua renda vai continuar caindo. E os seus gastos vão continuar subindo. E aí vai abrir uma boca de jacaré, em que você vai ter uma distância cada vez maior entre o gasto e a renda. E aí como é que nós vamos resolver isso? Primeiro, não adianta reclamar do preço dos remédios. Você tem uma realidade econômica, todo mês de março, o governo autoriza reajustes anuais nos gastos com remédios. Inclusive, esta realidade nos provocou a necessidade de elaborarmos um índice de inflação específico para os aposentados. O Instituto de Longevidade, entre alguns serviços de valor público que ele presta, ele publica mensalmente o IPCA dos aposentados, que é fruto de uma recalibragem dos pesos de cada um desses componentes que o IBGE leva em consideração para calcular o IPCA. Veja que para o idoso, para o aposentado, o gasto com saúde tem uma proporção muito maior, aqui embaixo, saúde e cuidados pessoais, quase 50% maior que tem para a família típica, que no caso do IBGE são pessoas de 35 a 40 anos com 2 filhos, um casal de 35 a 40 anos com 2 filhos. Em contrapartida, tem menos gasto com transporte, tem menos gasto com habitação, né? Então, vai ter uma situação aí que a gente vai calibrando e isso gera um cálculo de inflação bem diferente. A linha azul é a inflação dos aposentados, calculada por nós, pelo Instituto de Longevidade. Embaixo é o IPCA tradicional. Ou seja, a maior parte do tempo, pelo menos no ano passado, num recorte que a gente traz aqui para essa apresentação, a inflação dos aposentados foi ligeiramente superior à inflação geral do país. Dói mais no bolso do aposentado, mudanças em plano de saúde, em preço de remédio e assim por diante. E como é que se sai, pelo menos no plano individual, no plano da pessoa, dessa encalacrada? Também no Instituto de Longevidade nós criamos um conceito chamado longevidade financeira. Vocês não devem ter escutado tanto essa expressão por aí. A longevidade financeira se traduz em um conjunto de práticas, um conjunto de princípios que permitem que o teu dinheiro dure tanto quanto a sua vida durará. Então, não é esperar apenas que o dinheiro vá crescer de forma inercial, porque a pessoa vive mais. Ela tem, o quanto antes, e aqui eu começo a passar a mensagem para vocês, que atuam na gestão de regimes de previdência próprios,
a incutir nas pessoas a preocupação de se planejarem o quanto antes para esses anos a mais de vida que as pessoas terão. Porque nós não queremos apenas que as pessoas tenham anos a mais de vida. A gente também gostaria que as pessoas tivessem vida a mais nesses anos. Não é só acrescentar anos à vida, mas acrescentar qualidade de vida aos anos adicionais. Vamos falar um pouco então desses 5 pilares: poupar certo, gastar bem, ganhar mais, investir melhor e proteger capital. Ponto de partida número 1, e aqui eu começo a falar um pouco de questões comportamentais ou de vieses emocionais. Dentro da teoria da administração financeira, as heurísticas, né? Aquilo que leva a pessoa a tomar decisão e que não necessariamente é pautado por uma abordagem racional. Primeira coisa, poupar, mais do que ter a disponibilidade de dinheiro, é uma questão de um hábito que deve ser construído quanto antes. Uma família que tem as suas finanças equilibradas e tem entre os seus membros mais jovens, os filhos, no caso, que estão entrando no mercado de trabalho, esta família deveria oferecer para esses filhos, como o maior patrimônio que poderia deixar para eles, não necessariamente uma caderneta de poupança, mas que a própria pessoa entendesse a importância de poupar. Começou a trabalhar e ganha 1 salário mínimo ou 2 salários mínimos, mas ainda mora com os pais, ele ainda não tem que arcar com as despesas de um lar, não é ele o responsável pelas compras da feira, do mercado. Aquilo que ele ganha, ele tem que entender que X%, esse X% pode ser 10, pode ser 15, pode ser 5, depende da realidade financeira de cada um, tem que ser reservado para a poupança. Infelizmente, nós vivemos num país que, para além dos problemas de desigualdade econômica, que são imensos e não podemos ignorar, nós também temos uma cultura de não trocar o gasto presente pelo gasto futuro. A gente quer a coisa para hoje, de preferência, né, a melhor possível. Então, começa por um hábito, tem uma questão de disciplina, que tanto vale para a poupança como vai valer para o gasto, que nós vamos falar adiante, mas principalmente, o lado de cá talvez seja o mais importante. A poupança, ela tem que servir a um propósito. Ela não pode ser um gesto mecânico, não pode ser algo que traga uma limitação, que imponha um ônus, imponha uma renúncia, sem ser voltada para um projeto maior. Basicamente, estamos falando de financiar os seus grandes sonhos, de forma que você proveja o capital, em vez de recorrer a um capital que tem um custo mais alto, como um financiamento, como um empréstimo, como cartão de crédito e assim por diante. Segunda diretriz, o gastar bem. Aqui a gente tem uma questão que já foi pauta de pelo menos umas 10 edições de Globo Repórter e esses programas. Como é que o brasileiro se coloca numa situação de transformar o seu cartão de crédito numa falência das finanças pessoais que se repete várias vezes ao longo da vida? Então, nós temos uma situação, como eu falei, uma necessidade de melhorar a forma como nós nos relacionamos com o nosso próprio dinheiro. E isso passa por uma necessidade de conhecer o seu padrão de consumo, o que nunca foi trivial, mas ficou pior ainda no mundo das redes sociais e daquele convite irresistível que a gente tem de olhar a vida de glamour e de sucesso, né, e de ostentação de uma série de personagens do mundo artístico, esportivo, empresarial, do entretenimento e assim por diante. O que é o nosso modelo, a nossa referência, o nosso ideário é a pessoa que venceu na vida. E o vencer na vida é ostentar um carro de 500 mil reais. E aí todo mundo se vê ali naquela realidade de ter um carro de 500 mil reais. Algo que hoje está ao alcance de 0,05% da população brasileira. Mas tem aí, sei lá, 60%, 70% da população brasileira que olha para aquilo com real interesse.
E isso atrapalha demais a tomada de decisão, que deveria ser mais pautada por aspectos racionais do que por aspectos emocionais. Mais uma vez, o gasto tem a ver com planejamento. De novo, lá no portal do Instituto, a gente tem alguns simuladores financeiros, algumas planilhas que vão servindo de ferramental, né, de suporte para que o processo de gasto permita que a pessoa chegue a um estágio que é este que a gente aponta aqui embaixo. Ela esteja no comando das situações e não seja levada pelas situações. Até porque uma situação de doença grave, uma situação de... Aqui em São Paulo a gente tem visto muitas situações provocadas pela natureza. Chuvas torrenciais, deslizamentos, destelhamentos, alagamentos. São todas situações... Em algumas regiões de São Paulo, as pessoas olham para o céu escuro já com apreensão, porque vão se sucedendo e a cada ano esses eventos vão se tornando mais intensos e mais frequentes. Deixa até de ter o aspecto da novidade, de termos a pessoa ali diante de algo que era inesperado, perder tudo numa situação de uma enchente, de um alagamento. O ganhar mais se relaciona muito com aquilo que eu falei da pessoa chegar aos 50 anos e não entrar nesta armadilha de achar que pode parar pura e simplesmente. Há uma série de estudos sendo realizados nesse momento que falam da importância de se manter ativo e produtivo, até como forma de prevenir as situações de demência, Alzheimer, a perda da capacidade cognitiva. Para além da vantagem de você ter aí uma renda adicional, quando a pessoa, por exemplo, dá algo muito comum, a pessoa cultivou um hobby a vida inteira, mas nunca pôde fazer daquele hobby uma oportunidade de ganho, porque tinha que trabalhar, porque tinha um emprego que não abria espaço de tempo no dia para cuidar. Quando a pessoa chega nessa fase da vida, com 50, 55, 60 anos, talvez ela tenha a chance de dar uma virada de chave e dizer o seguinte: agora eu vou fazer aquilo que eu gosto. A vida inteira eu sonhei em ter uma boulangerie, ou uma patisserie, estou meio exagerando nas palavras em franceses, mas uma confeitaria, vamos lá. E transformar essa confeitaria numa fonte de renda. Ou eu sempre quis mexer com artesanato, sempre quis mexer com uma atividade empreendedora num determinado setor, mas nunca tive tempo. Essa é a oportunidade dela se qualificar, empreender e assim por diante. Se ela consegue percorrer bem os primeiros 3 pilares, os outros 2 virão como consequência natural. O investimento é o desdobramento da capacidade de poupar. Se você consegue reservar uma parte do seu recurso para a aplicação, hoje, felizmente, nós temos uma série de conteúdos que estão disponibilizados para as pessoas que precisam de um perfil mais conservador, mais moderado na hora de aplicar os seus recursos. Muita gente só se deu conta disso daqui na pandemia. Se você olhar o conteúdo, principalmente em canais de YouTube, proliferaram os cursos de educação financeira e de investimentos. Aqui também tem que se tomar cuidado. O tipo de investimento que se aplica a uma pessoa de 20 anos não necessariamente, muito dificilmente, se aplicará a uma pessoa com 60 anos. Muitos RPPS oferecem o consignado para os seus associados, para os seus participantes. Pode ser um excelente instrumento para o idoso por ter taxas mais baratas e tudo mais. É fundamental que a pessoa veja naquilo que é aderente para a realidade dela, o que ela pode absorver como boa prática, como bom instrumento. E para finalizar esses 5 pilares, também tem que tomar conta daquilo que conseguiu acumular ao longo da vida. E é importante que a pessoa se valha dos instrumentos de proteção, e esses instrumentos de proteção, não falo só de seguro lato sensu, mas principalmente de proteção contra ataques cibernéticos. Este é um público, o Brasil é o recordista mundial de golpes pela internet. O público formado por pessoas com mais de 60 anos é o alvo preferencial.
Também lá no Instituto nós estamos nesse momento às voltas com a elaboração de um curso, junto com o apoio de instituições bancárias, para orientar as pessoas a como não cair em golpes, embora a gente reconheça, é um jogo de gato e rato. A gente oferece um conteúdo para proteger de um golpe, a bandidagem vem e já torna o golpe mais sofisticado e a gente tem que voltar no curso e fazer tudo de novo. É um trabalho de enxugar gelo, empurrar a pedra a montanha acima. Por fim, eu queria também falar um pouco de alguns serviços que o Instituto de Longevidade vem desenvolvendo. Nós criamos no ano passado uma linha de benefícios e de assistências chamada Viver Mais. Quando a gente vai falar de produtos para as pessoas idosas, para os maduros, a gente tem que reconhecer que ainda existe no mercado brasileiro um mercado que em vários setores e vários serviços, ele é muito hostil à pessoa idosa. Plano de saúde, por exemplo. Ele faz de tudo para alijar a pessoa das coberturas. Vai reajustando os valores a partir de determinada idade, de modo que aquilo vai se tornando inviável. Mesmo o mercado de seguros, eu faço parte, o Instituto de Longevidade está vinculado a um grupo segurador, falando do mercado como um todo, ele ainda precisa desenhar produtos que dialoguem mais com as finanças desse segmento, deste público. Então, dada a realidade de que muitos serviços têm um custo elevado, têm um custo alto, o Instituto desenhou um pacote de serviços e que é possível de ser customizado também para assistidos e participantes de regimes próprios e de regimes abertos de previdência, que engloba uma necessidade que eles têm, que esse público tem de determinadas proteções, mas a valores que são factíveis. Tá? Estamos falando aqui de coisas que custam menos de R$100 por mês, um sanduíche por mês, R$40, R$30 por mês. O programa ele combina desde produtos de proteção, então você tem ali assistência funeral, tem assistência residencial, seguro de vida, mas não só isso, ele traz para dentro deste pacote algumas necessidades que são muito específicas desse segmento, como, por exemplo, apoio tecnológico. A gente tem que reconhecer que este segmento das pessoas que hoje já representam 32 milhões de brasileiros tem uma intimidade com a tecnologia que chama o computador de Vossa Excelência. A gente não chama de um nome próximo. Tem realmente uma dificuldade, tem que entender que essa parcela da população terá que passar por um processo de letramento digital, de familiarização com os dispositivos móveis e com tudo aquilo que eu falava agora há pouco de golpes cibernéticos. Então, a gente trouxe para dentro desse pacote esta parte de apoio tecnológico. Por uma razão muito parecida, nós também incorporamos neste pacote uma plataforma de cursos de qualificação e requalificação, principalmente na área de empreendedorismo, para ajudar essas pessoas que queiram estruturar um negócio novo, conseguir desenhar ali um plano de negócios, ter um estudo de mercado, ter os passos iniciais. Não é nada, bastante honestidade aqui, nada perto do que o Sebrae faz, só que com uma aplicabilidade para quem vive esta fase da vida, de abrir um negócio novo com essas características. E é óbvio que este segmento tem demandas relacionadas à saúde. Então, a gente acabou incorporando aqui também um serviço de telemedicina, que se tornou muito popular depois da pandemia também. Muita gente passou a recorrer aos serviços de medicina mediados por plataformas tecnológicas, descontos em medicamentos e assim por diante. Eu vou meio que encerrando por aqui para deixar um espaço para eventuais perguntas, mas eu quis trazer principalmente para vocês um despertar, um chamar a atenção para uma realidade que está se impondo. Temos uma parcela da população que merece ser olhada, um público consumidor que merece ser considerado. Nós ainda não encontramos, em boa parte das cadeias de negócios,
produtos desenhados especificamente para os idosos. Você vai no shopping center, as vitrines não são desenhadas para os idosos. E alguns segmentos que passam a prestar atenção nesse perfil de público consumidor têm alcançado resultados muito interessantes. Eu vou citar 2. Um é o segmento do turismo. Quem hoje segura a cadeia de turismo o ano inteiro no Brasil é o aposentado. Porque a pessoa que está na ativa, ela vai buscar a alta temporada. Ela vai buscar janeiro ou julho, porque tem que sair de férias junto com os filhos. O idoso, o aposentado, ele pode viajar a qualquer época do ano. Então, quem sustenta o turismo fora de temporada é o idoso. Cruzeiro marítimo, idoso. Idoso que sustenta o cruzeiro marítimo ao longo do ano. Segundo modelo de negócio que está começando a apostar no idoso também, academias. Como é que é? É academia. Fitness, o segmento de saúde e cuidados pessoais, de beleza e autocuidado, está olhando hoje para as pessoas com 60 anos e está enxergando nos idosos e nas idosas um público elegível para atividade física, malhar, e muitos profissionais de educação física estão se especializando em se tornarem personal trainers de idosos, com todos os cuidados e as adaptações necessárias. No dia em que a indústria de alimentação prestar atenção nisso, que a indústria automobilística, que a indústria da moda, que a indústria de entretenimento prestar atenção nesse segmento, talvez descubram um grande filão que ainda está por ser explorado. Este segmento que precisa daquelas ajudas que a gente apontou, também é um segmento que pode e irá movimentar a economia do Brasil nas próximas décadas. Espero não tê-los aborrecido muito. Obrigado mais uma vez pela paciência e pela disponibilidade. Gleison, sabe o que é curioso? Eu estava falando com o seu Correinha, né? Seu Correinha, logo que o senhor entrou aqui, a gente estava falando, nossos institutos fazem saúde para o servidor também, né? E quando você passou o quadrinho aí do IPCA do aposentado, né, seu Correinha? A gente sabe como é que funciona, né? O custo é alto mesmo, depois da pandemia ele se intensificou mais ainda. Então, é um desafio, além da longevidade financeira, o desafio para quem está na área da saúde, né? E tentar, a gente até fala, né? Ele aumenta o plano de saúde como uma forma de expulsar, né, aquela pessoa do plano, né? Para que ele não consiga mesmo pagar, né? Mas para a gente que tem autogestão, no meu caso, autogestão, do seu Correinha, acho que é autogestão também, né, senhor Correinha? A gente tem um olhar um pouco diferente, então a gente não quer que o nosso beneficiário pule fora, né? Mas está difícil, né? Aí você estava falando dos ramos, né? Eu acho que além da academia, né, a gente tem hoje também muitos profissionais da saúde no ramo da medicina regenerativa, né? Que cuida do envelhecimento, né, da pessoa com um olhar diferente, um olhar do ser humano como um todo, né? Também é um ramo que eu vejo crescer bastante, né? Então, assim, muito obrigada pelas suas palavras, eu acho que foi muito bacana. A gente vai abrir uns minutinhos para perguntas, então, quem tiver pergunta, eu peço para levantar a mão, que a Ana vai levar o microfone até vocês. Gleison, boa tarde. Charles de Leme. Gostaria de fazer uma pergunta. O Brasil ele ficou velho antes de ficar rico, né? Então, a realidade dos nossos idosos são bem diferentes aí dos idosos europeus, né? Dos países europeus, do próprio Japão, como você citou. Então, para os nossos aposentados, o que você sugere para eles terem essa longevidade financeira? Só essa questão, porque a grande maioria, não sei os institutos aqui, mas a nossa grande maioria ganha de 1 a 2 salários mínimos, né? Então, nessa faixa salarial, o que eles conseguiriam fazer para ter uma longevidade financeira?
Essa é a pergunta, a primeira que surge, né? Quase todo mundo sempre traz essa questão. E o que eu posso dizer, até pelo fato de ter trabalhado 25 anos no governo, 20 deles em ministérios da área econômica, fazenda, planejamento, e ter discutido as últimas 2 reformas da Previdência, é que tão certo quanto o aumento da expectativa de vida é que nós teremos mais uma reforma da Previdência nos próximos anos, que vai seguir num drive de aumentar cada vez mais a idade de saída dos servidores públicos, seja federal, estadual ou municipal. Matematicamente é insustentável que a gente tenha uma entrada de novos profissionais em menor escala, em menor volume, porque tem menos pessoas nascendo, e uma quantidade de pessoas suportadas cada vez maior. O nosso modelo previdenciário ele foi desenhado para pirâmide com a ponta para cima. Não existe um modelo desenhado com a pirâmide com a ponta para baixo, que é o caminho que nós teremos dentro de mais algumas décadas. Para quem já está hoje como assistido do sistema, as orientações que nós damos são essas que estão aqui na palestra, relacionadas a cuidar da própria finança, de modo que o seu recurso te acompanhe pelos anos a mais de vida. E eu bato muito nessa tecla de, mesmo já aposentado, mesmo recebendo benefício, mesmo estando protegido por um sistema, não se conformar com isso e continuar produtivo, primeiro pelos benefícios de saúde que isso traz para a pessoa, segundo pela possibilidade de complementação de renda. Antes que o sistema apresente sinais de fratura, o que as pessoas vão perceber é que os reajustes vão ser cada vez mais esparçados, a capacidade de repor perdas inflacionárias vai ser cada vez menor, né? A pessoa ela terá um benefício de aposentadoria, mas com cada vez mais dificuldade de acompanhar a recuperação do poder de compra que tinha quando estava na ativa. E para quem ainda não se aposentou, para quem está no meio do caminho, as recomendações são diferentes. A primeira é que a pessoa não olhe para o seu sistema de aposentadoria como seu porto seguro. É quase uma inversão de papéis. O sistema de aposentadoria vai te dar aquilo que nós chamamos de renda mínima de proteção. Não vai te deixar completamente desassistido. Mas, se você quer preservar a qualidade de vida que você tinha, o padrão de vida que você tinha na ativa, terá que produzir uma poupança que gerará uma receita, um rendimento adicional. Isso pode se dar por meio de uma previdência complementar, isso pode se dar por meio de um plano de capitalização, isso pode se dar por meio de uma atividade empreendedora ou por meio de investimentos. Mas um dos caminhos a pessoa terá que percorrer, de modo que o benefício da aposentadoria será aquele mínimo garantido, mas é o mínimo, não é com ele que a pessoa irá conseguir realizar os sonhos que ela acalentou ao longo da vida, né, e que, de forma muito justa, ela deveria ser capaz de realizar nessa fase da vida. A pessoa terá que buscar uma segunda fonte de renda, e por isso a gente trabalha tanto esse conceito da longevidade financeira, que, diga-se de passagem, não é um assunto para velhos, é um assunto para jovens. Essa palestra que eu dei aqui, ela tem muito mais sentido para quem tem 20 ou 30 anos, e ela terá muito mais efeito para quem começar a praticar esses princípios aqui o quanto mais cedo possível. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu mais uma vez queria agradecer, Gleison, a sua palestra. É um assunto, como eu disse logo no começo, é um assunto delicado, ao mesmo tempo que ele é cativante, ele prende, né, a atenção da gente, porque a gente quer saber, como pode dizer, né? Estava brincando que é tipo é como se fosse um cálculo atuarial da sua aposentadoria, né? Que você tem que saber como é que você vai fazer aquele dinheiro durar junto com você, né? Como que funciona? Então, é um assunto que é novidade também, porque a gente não via muito se falar em educação financeira, não é? Agora que isso é um tema que começou a chamar a atenção, e a gente vê muito jovem
falando de educação financeira, praticando a educação financeira. Eu acho isso muito bacana. Então, queria mais uma vez te agradecer. Em nome da APPREM, a gente vai te entregar um pequeno mimo.